Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vídeo. Hoje é sábado, já é perto aí de umas 11 horas da manhã. Estou aqui crochetando a minha manta, né, com ponto V forçado. Essa manta, ela é uma manta infantil, mas eu tô achando ela tão grande, tão grande, tão grande. Eu quero só ver. Eu vou fazer as últimas 15, mas eu vou mentir, não. Pra cobrir uma criança. Não sei se vai ficar um tamanho muito bom, porque vai ficar um retângulo, não vai ficar um quadrado. E o ponto da Simone Eleutério com o meu, o ponto dela é muito apertado. Era pra eu ter feito menos pontos, né? Menos pontos, mais carreiras, que teria ficado melhor. Mas fazer o quê? E olha que eu botei uma agulha grande para dar um espaçamento maior e tal. Mas faz parte, né? Primeira peça sempre é assim. Quando eu terminar, eu anoto a receita para ver quantos pontos eu deixo, para no momento que eu for fazer, seja com linha de algodão ou com linha de ou com lã. Quantos novelos? Ela disse que usou 4 novelos, então provavelmente pode ser que eu use menos. E uso uma agulha, se ela usou uma 3,5, eu vou usar uma 7 para poder bater o ponto. Mas é isso, né? A gente é fazendo e aprendendo. E é isso. Eu ia mandar pro meu sobrinho, mas eu vou deixar ela aqui. Eu vou fazer, acho que algum localzinho para colocar só coisas infantis. Eu tenho que fazer as fraldas ainda também. Teve umas clientes que me pediram alguma coisa e... Pediram algumas coisas de enxoval. E também uma colega minha tá fazendo umas madeirinhas, sabe? Que você pode colocar aplicação de crochê. E aí eu quero ver, se o preço for bom, se eu compro umas pra colocar aqui também. Aí provavelmente eu posso colocar nessa parede daqui, que tem esse espaço, ou eu troco, né, esse espaçozinho daqui e boto ele ali e boto as madeirinhas pra colocar só a parte infantil. É bom, tem alguns setores, né, a gente vai olhando, vai melhorando. Eu tô uma baguncinha, mentalmente eu estou uma bagunça. Como é isso? Eu achei, não sei se é uma agulha ou um alfinete. É uma agulha. Oxe, como é que essa agulha vai parar aqui? Que estranho. Nem lembro se eu peguei em agulha esses dias. Muito estranho, mas tudo bem. Tem um aqui que, ó, já vai acabar. E é pra fazer as 15, né? E fazer já o acabamento. Aí eu quero terminar pra poder fazer o acabamento dessa manta. Então temos a primeira peça finalizada. A das bonecas também eu dei uma separada, já botei umas bonecas ali pra também eu colocar. Aí eu não sei também se eu coloco uma parte de moda casa setorizada também. E deixa eu ver, porque tem essa daqui. Aí eu posso pegar as outras caixas. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui, tá vendo? Que são as minhas caixas organizadoras. E aí eu posso... Tem essa coisa aqui. Eu quero botar aqui a parte de infantil. E aí eu acho que eu vou tirar essas daqui e colocar só a parte de moda casa. Ou colocar a porta de moda casa aqui, que é onde tem mais. Porque ali tem 2 prateleiras e eu ainda não sei. Não sei exatamente dali se eu mudo, porque uma prateleira é muito alta. E se eu coloco as bonecas ali em cima, junto com os amigurumis, sabe?
Só as bonecas dos amigurumis. Não sei ainda. Estamos nos pensamentos. Porque assim, né? A gente vai fazendo e vai mudando as coisas. Deixa eu ver quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já vou pra 10ª. Então, provavelmente, minha meta de hoje é terminar essa manta. No caso, pelo menos as 15 carreiras. Pra aí eu começar a fazer o acabamento depois. Eu quero ver se eu pego umas coisas menores, talvez, também pra fazer. E tem umas coisas no computador também, porque na verdade assim, o meu dia não é um dia, né? É um final de semana. O final de semana é o dia das produções que ficou faltando eu fazer na semana, que eu preciso deixar organizada pra semana também. Por exemplo, eu tenho curso, tenho finalização de curso, aí eu tenho que finalizar o certificado, tenho que fazer a apostila para entregar ela a receitinha da bolsa que ela fez aqui comigo, né? E já começar a montar o do próximo. Eu tenho até que confirmar com uma amiga minha se ela vai querer vir, mas eu acho que ela só vem na outra semana a começar as aulas dela. E também fazer as artes dos novos cursos, sabe? Finalizar esse, colocar, né, lá no Instagram para ter mais divulgação também. E agora que eu vou começar, né, a menina quer aprender a fazer um cropped, então eu consigo ter mais alunas também, para quem quiser começar. Mesmo que comece depois, não tem problema, porque eu já vou estar no ritmo. Final de linha, estamos como bagunçando. Tô vendo o vídeo aqui no YouTube e já comecei a última parte de um projeto que é para finalizar em junho. Aí tem mais um que eu quero começar também esta semana. Tem os vídeos para editar, né? Que eu gravei quinta, sexta e sábado, que é hoje. Aí eu já vou começar a editar. E tem os vídeos das bonecas que eu quero gravar. Pra ver também se eu tiro um diazinho. Porque geralmente minha folga é segunda-feira. Mas segunda eu vou dar aula, né? Então eu ainda tenho que ver isso. E o outro dia da minha folga é na quarta. Porque, não sei, é um dia que dá certo pra mim descansar. É a quarta-feira. E aí eu vou ver como é que eu faço. Aqui soltou. E aqui fez um nó, porque não sabemos. Ai, e aí, vamos ver o que é que eu ainda faço. Vi um vídeo aula de uma blusa com a linha Prisma. Eu tenho 2 prismas. Que ele é parecido com isso que eu tô fazendo aqui, tá? Só que aí ele já tá elaborado, ele já tá com as cores. Se eu não me engano, é em torno de 4 fios. Aqui tem 3, aí eles são 4 fios. Aí são os 4 da mesma cor. Aí quando ele começa a trocar de cor, começa a trocar de um por um fios, sabe? E aí tem umas peças que ficam belíssimas com ele. Eu quero ver se eu faço uma blusa. 1, 2 blusas, batinhas assim, sabe? Talvez pra colocar aqui já. E deixa eu ver o que mais. Tenho que começar a fazer os coelhos. Ai, eu fiquei tão feliz que vocês gostaram dos coelhos. Gente, eles ficaram lindos, não foi? Eu tava procurando uma receita pra ele poder fazer tudo, os coelhos. Uma videoaula, né? Que desse certo com o meu ponto, que ficasse no efeito que eu queria. A costura também, que é uma das coisas que eu me pego muito com amigurumi, é costura. E aí ele ficou muito bonitinho. Eu vou fazer de várias cores, aí eu vou gravar aqui pra vocês o processo da produção. E eu aqui enrolada nos fios. Mas a minha cabeça tá meio bagunçadinha, porque geralmente eu acordo, eu tenho aquela minha rotina da manhã pra começar a trabalhar. Que é enquanto eu tô, por exemplo, tomo café, sento, faço minha meditação, leio meu livro, minha Bíblia, é o momento que a minha alma tá voltando pro corpo. Só que, enquanto eu vou botando café no fogo, eu soltava a Lula, né? Aí agora eu tenho que andar com ele.
Agora, se eu levantar mais cedo, dá tempo, dá bastante tempo de eu fazer várias coisas. Ai, será que aqui eu consigo pegar a linha de dentro? Eu consigo fazer várias coisas antes de sair com ele pra andar. Também tava querendo comprar uma coleira daquelas maiores, extensoras. Não sei se funciona, mas é R$ 89 aqui no Pet Shop. Ah, eu não olhei na Shopee, viu? Eu vou olhar na Shopee. Tem a coleira. Eu quero comprar a coleira, o rastreador e uma mini câmera. Pra colocar tudo na coleira dele. Tudo, 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 tudo. Tava gravando aqui o vídeo, já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Por quê? Tava gravando o vídeo, tudo de boa, conversando com vocês e tal. Aí a minha vizinha chegou e eu disse a ela... Eu soltei ele, né? A cachorra aqui, que fica aqui na rua, foi levando ele lá pra feira, lá pra frente. Chegou um momento que ela entrou na feira, ele não entrou. Ele voltou, fez o caminho. Que ele vai por aqui, pela frente. Aí ele faz o balão e volta. E eu dizendo a ela, né, tal. Eu digo, não, mas eu tava com ele, eu tava olhando ele. Não tinha como ninguém pegar ele, só tava eu aqui e ele ali na frente já. Entendeu? Mas ela já falando, né, que vão pegar, vão trancar ele. E aí, faz isso não. A mesma coisa você falar de uma criança. A mesma coisa você pegar e dizer que porque a sua criança, o seu filho e tal, eles, né, aconteceu alguma coisa, se perdeu e tal. E aí dizer, não tira o olho de cima. Minha gente, é uma pressão muito grande. Você é doido, ninguém consegue estar 24 horas, não. E eu não consigo trancar ele. Que eu fico agoniada. Ele fica agoniado. E 2, que ele não conseguiu fazer cocô. Ele não conseguiu fazer cocô. Porque ele faz cocô na rua, né? E ele, mesmo andando com ele tudo, tava complicado ele fazer cocô. E aí eu vi que ele tá sofrendo. Não tem como deixar ele assim. Aí eu soltei ele de manhã, andei com ele, pronto. Já não vai andar mais, vai andar comigo na coleira. Eu tenho que ir no mercado, eu vou com ele no mercado. Se ele quiser, beleza. Aí sempre tem meus vizinhos aqui, eles passam, não consegui achar a linha. Eles passam, meus vizinhos, né? E pergunta, posso ir com ele, posso levar ele ali? Posso andar com ele? Quer que a gente leve? Eu digo, vá-se embora. Aí eles levam. Ele, né? De boa. Sem problema nenhum. Aí ele volta, ele passeou, ele andou. Pronto. Tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Agora o povo parece que não tem fé, não tem... Olha, é um susto, Mas... eu quero, né? Uma casa grande, gente. Eu quero uma casa grande para que ele não precisasse ir pra rua. Queria muito. O quê? Uma fazenda, um sítio? Não gosto de fazenda, não gosto de sítio. Não dá certo. Eu moro aqui e minhas muriçocas já acaba com as minhas pernas. Do jeito que eu sou alérgica. Imagina um sítio, num coisa... Não tem mais carrapato também, né? Cada dos bichos lá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Paciência. Quero comprar uma casa. R$500 000. Comprar uma casa com um terreno que eu preciso. Pra ele ficar bem. Não é pra ele não fugir. Porque minha filha, esses cachorros dessa raça, você pode ter o terreno que for. Eu sigo um que o cara comprou a casa. Mandou fazer uma praia. Terreno enorme. O terreno acho que é de 2 casas que ele comprou. Um condomínio fechado. E mesmo assim o cachorro dele fugiu e foi pra casa do vizinho. Eles fogem. Adestrado, viu? Super, hiper adestrado. Vai pra creche, tudo. Eles têm muita, muita, muita energia. Logo ainda tava bonzinho, que eu abri a porta, ele ficava aqui sentado, só olhando, sem ir pra canto nenhum. Não. Ali foi porque aconteceu. Tinha que acontecer. Foi um caso à parte. Mas eu vou comprar o rastreador pra botar nele. E eu digo a vocês, tanto aqui como em muitos locais, o pessoal vê, beleza, que ele é belíssimo, ele é lindo, ele é muito carinhoso, brincalhão e tudo mais. Mas tem lugar que tem dele solto e o povo não pega. Não pega pra lá, pra dentro de casa, nem nada. Porque eles têm muita despesa, eles dão muita despesa.
Só sabe a pessoa tendo e, como é o nome, e vendo o quanto que eles, além de dar despesa, eles não dá pra ter eles em qualquer canto, de qualquer forma, não dá. Eles não comem qualquer coisa de qualquer jeito, entendeu? Tanto que quando ele chegou aqui pra mim, ele tava com 18 quilos. 19 quilos, muito, muito, muito magrinho. Eu tive que comprar suplemento, tenho que comprar de novo. Já tenho que fazer minha conta para poder comprar as coisinhas dele. O remédio que ele toma, o Simparic, o suplemento, as carnes que ele come, tarará, porque ele tem toda uma dieta diferente, né? Então, assim, é bonito, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aqui mesmo tem 2, bem bonito. Eles ficam soltos também. De vez em quando o pessoal vê e como é que fala? Sabe que tá com a coleira, né? E tudo. Aí quando ele demora muito, a dona dele vem buscar. O outro tava andando só ali no condomínio de casa, começou a vir pra cá, aí o dono dele começou a trancar ele. Porque eles também são muito inteligentes, eles são muito espertos. Só que esse meu, ele morre de medo. Aí ele fica vindo pra casa com medo, né, de não poder entrar em casa e tal, e não sei o que. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vida que segue. Vamos ver se eu consigo acordar cedo para ir caminhar com ele direitinho, né? Porque eu não quero deixar ele preso, trancado também não. Vamos juntar dinheiro. Bora? Meta de vida é juntar o dinheiro para comprar uma casa maior. Para ele poder ter mais espaço para estar. Então, estou aqui uma bagunça, minha cabeça tá uma bagunça, tentando lembrar de todas as coisas que eu preciso fazer. Ontem mesmo um cliente me mandou mensagem para falar de um projeto que eu ainda não li o edital, que por causa do susto eu não lembrei que eu tinha que ler o edital. Então, vamos começar para ler os editais. Ai, temos coisas. Quero editar os vídeos já para essa semana, já deixar editado. Quero gravar 2 vídeos também do canal das bonecas. E me organizar, porque eu tenho que fazer a produção dos coelhos. E provavelmente vai entrar mais algumas produções essa semana. O pessoal veio aqui falar comigo e tal, né? Então, vamos trabalhar. Como eu disse a vocês, nenhum mês este ano vai ser parado, vai ser fraco, vai ser sem venda, todos os meses vão ser muito, muito, muito abençoados. E eu preciso, tem algumas coisas que eu preciso fazer, já tem tempo, como por exemplo, lista de compras. Tem um bojo, qual o tamanho, que é a questão do controle de estoque que eu digo muito a vocês. E sim, eu tô pecando um bocado, porque já era pra eu ter feito, né? Já era pra eu tá atualizando o meu e eu ainda não fiz. Eu tô querendo ver se eu consigo mudar minha rotina pra de manhã, que eu não tô acordando tão tarde, eu tô até acordando cedo. Hoje eu acordei 7 horas da manhã. Pra eu acordar, fazer tudo que eu tenho que fazer de manhã das minhas coisas, pra ir entrar no crochê, entrar com a loja sempre à tarde. Então, de manhã, tomar café, andar com o Logan, varrer a casa, lavar prato que precisar de casa, né? Porque eu sempre faço isso. Que era mais? Que eu ia fazer? Ler minha Bíblia, ler meu livro, fazer minhas pinturas, mexer no computador, alguma coisa que precise. Ver o planejamento, que é, né? Minha meditação, meus exercíciozinhos de yoga, gente, olha, que é bonzinho. Pra coisar a coluna e pra alongar nossas mãos também, né? Fazer essas coisinhas. E quando for à tarde, eu almoço, aí eu sento, faço crochê, aí começo a gravar o vídeo e vou fazendo aí outras coisas. Vamos tentar, né? Porque às vezes
às vezes eu tenho aquela força de vontade que eu começo a me cobrar e fazer as coisas, igual dieta. E do nada eu não consigo. E é outra coisa também que tá me incomodando muito. Não comer corretamente, não comer as coisas. Porque, por exemplo, só tem ovo na geladeira e hambúrguer. Mas tem, não é porque eu não quero, não é porque eu não... Como é que eu posso falar? Não é que eu não possa comprar, não é que... É porque não bateu a vontade. O que eu quero comprar? Coração. É o que eu tô com vontade de comer. É coração de galinha. Sarapatel. Minha vizinha fez um sarapatel, minha gente. Eita, negócio bom esse sarapatel. Sururu, camarão e peixe. Eu não tenho amor por frango, nem para cozinhar e nem para fazer. No máximo as que eu faço é a coxinha da asa, mas eu não tenho esse prazer de comer. E a sobrecoxa. Mas é a mesma coisa. Eu não compro e eu não... Sabe? Quando eu tô com vontade eu compro, mas eu não tenho prazer em comer... Não sei. Não sei se eu enjoei do meu tempero. Eu até comprei tempero ontem. Não sei exatamente o que. Sabe? Tô meia morgada nessa parte. Porém, eu comprei peixe, comi peixe de boas. Só que o peixe que eu comprei, não, o peixe como eu fiz, não é uma opção que me agrada muito. Que foi ele empanado. E aí pega óleo. E eu não gosto de comer coisa com gordura. Aí é uma vez na vida. Qual foi a outra coisa? Ah, botar na airfry. Eu nunca fiz na airfry. Né? Deveria testar. É porque tem algumas coisas que eu coloco na airfry. E se vocês não sabem, né? A gordura, ela é palatável. Ela é saborosa. Por isso que alimentos fritos são mais saborosos do que os assados e coisa e tal. Aí tem um que eu adoro comprar pra comer, que é o parmegiano. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? É... Como é que fala? Ele é frito. Quem sabe, né? Vamos tentar. Vou comprar um filé de frango. Vou fazer os bifes. Vou empanar e botar na airfry. Pra ver. Pra ver se não dá certo. E aí me dá mais vontade de comer. Porque senão o meu almoço vai ser arroz com feijão. Arroz com feijão e só. Aí também não dá certo. Por isso que eu digo, a minha falta de organização me deixa meio agoniada. E às vezes eu tenho que me forçar a comer as coisas, porque isso também não dá certo. Mas aí eu só vou aqui fazer. Eu fiz ontem 8 carreiras. Aí aqui eu já estou na 9ª, se eu não me engano. Né? E vou fazer 15 pra começar a fazer o redor. Mas eu vou fazer 15. E aí eu vou assistir o vídeo pra ver como é que é o acabamento. E... Como eu disse, ó. Vai ficar um retângulo. Vai ficar de amostra. E deixa eu ver o que era mais. E provavelmente eu vou fazer alguma outra coisa. Vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer no computador e gravar os vídeos que eu tenho pra gravar. Mais tarde eu volto. Banho tomado, café coado e bora começar mais um dia. Gente, comecei o vídeo e esqueci que tinha começado. E aí, vim aqui pra finalizar o vídeo e conversar também, né? Pra falar algumas coisas. Aproveitar esse vídeo e fazer o resumo da live da semana passada, né? Falando sobre como dar certo no crochê. É muito frustrante você começar no crochê, ver vídeo de algumas pessoas e não entender, né? Não entender como é que aquela pessoa tá ali, como é que chegou naquele nível, por que você não consegue e tudo mais. Eu passei por isso, acho que todo mundo passa por isso, vai tentando, né? Em caminhos, vou vender na feira, vou vender online, vou vender na Shopee, vou vender no Elo7, vou vender na minha porta, vou vender pros amigos, pros conhecidos, pros parentes,
vou para feira de cultura, vou para feira livre, vou para feira cultural, vou para evento, vou distribuir brinde, vou fazer não sei o quê. Então, mas quando é que a gente dá certo? Quando é que vocês acham que deram certo? Para você, o que é dar certo? Porque assim, eu sempre digo que vai muito do que você quer com o crochê. Eu quero uma renda extra porque eu tenho o meu trabalho e eu gosto do que eu faço. Ok. Quando é com a renda extra dá certo? Quando ela não atrapalha o seu trabalho principal. Porque se ela começa a ficar grande demais, você ficar frustrada demais, você não consegue pegar encomenda, né? Você tem que recusar porque você não tá dando conta e tá ali frustrando. Então a renda extra tá passando já de extra e já tá indo aí para uma outra coisa. Ah, é uma renda secundária. Eu tenho minha renda principal e aí é uma renda secundária porque ela complementa aquilo ali e a gente já consegue contar. E quando você vive exclusivamente do crochê, quando é a sua renda principal. E por muito tempo eu fiquei pesquisando e tentando entender como é que a gente faz, né, a renda principal, como é que a gente faz com que aquilo ali, né, você consiga viver só daquilo ali, porque muitos dos vídeos que a gente vê é só venda, 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 produção, 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 venda, 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 e nem sempre a gente vende, nem comércio, né, nem comércio vende super bem, sempre muito bem para conseguir arcar com tudo. É por isso que existe o capital de giro, para naquele momento que as vendas não deu, né, totalmente 100%, você tem como arcar na conta de luz que ficou faltando, na da internet, no funcionário que pagou. Por isso que é complicado e é frustrante quando a gente fala de empresa e quando a gente fala da precificação e manda colocar aluguel, água, luz, internet, que as pessoas não querem encarar isso, né? Não querem encarar a despesa, só querem encarar lucro. Mas para você dar certo no crochê, você tem que encarar essa atividade como sua atividade principal. Por exemplo, quando me perguntam qual a minha profissão, eu sou artesã. Mas dentro do artesã, eu sou crocheteira. Por quê? Porque o artesão não é só o crochê. Sim, eu faço crochê. Eu trabalho com crochê, mas eu tô elaborando meu tricô, eu faço miniatura, eu faço bijuteria. Então, assim, eu faço outras coisas que complementam também o crochê. Quando eu brinco com crochê e coloco pedraria, coloco miçanga, eu tô indo para um outro lado. Quando eu faço crochê e coloco bordado, eu tenho uma outra manualidade, né? Uma outra arte manual ali envolvida, um outro artesanato. Quando eu faço alguma peça, por exemplo, em madeira, em biscuit, quando eu reutilizo ou reciclo materiais, eu estou indo para uma outra área. Então, eu sou artesã, primeiramente, crocheteira, professora, agente e produtora cultural. Então, essas atribuições é o que fazem compor a minha renda do crochê. Eu não vivo exclusivamente de produzir e entregar. Tem muitas pessoas que eu conheço que trabalham com crochê dessa única forma. Encomenda, produz, entrega, vende. Pronta entrega, produz, vende, tá? E vivem dessa forma. Foi a forma mais confortável, né, como a gente pode dizer, para elas trabalharem. Não é o meu caso. Até porque um só não basta. Eu não consigo ficar numa única coisa. Eu não consigo ter uma única renda. Eu ainda faço renda extra, mesmo já tendo minha renda estabilizada do crochê. Mas eu faço renda extra porque, na verdade, é um hábito que eu adquiri e que eu não consigo ficar sem. Eu não consigo, gente, ficar sem. E a primeira coisa que vocês têm que fazer pra dar certo no crochê é fazer do crochê a sua fonte de renda. Como é que eu posso explicar isso? Você tem que romantizar o crochê. Você tem que ter crochê em você. Você tem que ser a vitrine, a sua vitrine.
Você tem que ser a sua modelo. Você tem que ter crochê na sua casa. Porque se você não usa, se você não mostra utilidade, porque as pessoas compram por beleza, compram, mas beleza não é prioridade. Utilidade é prioridade. Então, se eu utilizo porta-copo, se eu utilizo supply na minha mesa e alguém chega para me visitar, ou eu faço vídeo e a pessoa vê que tem ali, e nananã, as pessoas vão achar bonito? Vão. Mas quando eu explico, às vezes a pessoa, Cris, que coisa linda, que não sei o que, eu digo, não é, mulher. Eu fiz, é a minha cor favorita, primeiro que eu estou me agradando muito, é uma coisa que é decorativo, é uma coisa que é bonito. E eu fiz porque quando eu vou comer na mesa, não suja, não molha, não arranha. E aí eu estou mostrando utilidade. O porta-pano de prato. O pano de prato de crochê, porque ele é útil. Ele não é só bonito, ele é útil. Ele tem a utilidade de garantir, de assegurar que a costura vai ter maior durabilidade. Que na hora que você for lavar num tanquinho, numa máquina à mão, que ele vai pro cloro, que com o tempo vai desgastar o tecido, a costura ela vai ficar intacta por mais tempo. Então não é só beleza, tá? O barrado, o biquinho de crochê, ele não é só beleza. Ele tem a sua utilidade. O tapete de crochê, o jogo de banheiro, porque é que ele tem aquela utilidade ali. Você tem que mostrar utilidade. E isso você só consegue mostrar utilizando no seu dia a dia. Você mostrando que aquele seu brinco, você sabe que você vai para uma festa de rua, como eu vou por bloco de carnaval, e não vai ter ninguém usando. Que eu vou para uma festa daqui da cidade, que é a época, meio do ano, São João, que é a época que as pessoas costumam comprar roupa, que chega a coleção nova de outono, inverno. Ninguém vai estar como eu, né? Eu mostro exclusividade também, é uma outra coisa, tá? Então, você tem que primeiramente romantizar, né? Ver como realmente um trabalho, como uma renda, como uma empresa, e leva muito a sério. Segunda dica é dê tempo ao tempo, tá? Vá criando o seu plano. Meu plano é viver do crochê. Para eu viver do crochê, eu preciso de quanto? Qual é meu custo de vida? Quanto é que eu gasto no mês? Quanto eu preciso para sobreviver? Para viver, porque eu gosto de viajar, porque eu tenho minha coleção de Barbie, porque eu tenho meus luxos com meus pets, né? Porque eu gosto disso, daquilo. Então, quanto é que me custa isso? É 5 mil reais. Eu boto um patamar de 5 mil reais porque é uma média de um pobre premium no Brasil e porque fica abaixo aí do valor do imposto de renda para quem não quer complicar a vida demais, tá? Porque, gente, crescer dói. Aprender dói. Você tem que quebrar a cabeça, você tem que fazer cálculo, você tem que fazer todas essas coisas, você tem que abrir mão de muita coisa. E se hoje você quer fazer o crochê para ser sua renda e tudo mais, entenda que você não vai produzir um mês e vender no outro mês, ou já sair vendendo tudo e no próximo mês você já vai estar com o salário caindo todo mês na conta. Não é assim que acontece. Até grandes lojistas têm, né? Até pequenos lojistas hoje em dia, tem lojas. Uma não, gente, tem várias. Porque quando uma não vendeu tanto, outra vendeu e cobriu o prejuízo lá, tá? Então, assim, a terceira dica, que a gente vai voltar pro tempo, mas a terceira dica, que eu tava falando também no começo, é você ter várias rendas. Você tem que ter vários locais onde vai entrar dinheiro. Seja pronta entrega, seja encomenda, seja venda na Shopee, no Magalu, na Shein, seja que engloba a online, né, a venda online, seja a loja em casa, ir para feira, ir para eventos culturais, seja qualquer outro que tenha a ver com crochê ali e tudo mais.
dar aula, como eu dou aula hoje em dia, vender material de crochê, que eu também vendo. Então, assim, você vai tendo diversas fontes de renda. Porque no momento que você não tem encomenda, você faz pronta entrega. No momento que você não tem a pronta entrega, tá ok, você tá com um estoque bonzinho ali, você vai começar a tirar foto e colocar na internet, numa loja da Shopee, por exemplo. Porque você já está com uma quantidade de pronta entrega boa, que se alguém comprar, você já consegue entregar. Então, assim, você tem que pensar nessa forma de você ter várias fontes de renda. Uma só você não consegue, tá? Uma só você não consegue porque nosso trabalho é artesanal. E para ter qualidade no trabalho artesanal, você precisa de tempo. E se hoje você faz um jogo de banheiro no dia, daqui a 1 ano, 5, 10 anos, você vai fazer o mesmo jogo de banheiro em uma semana, em um mês. Porque é natural que a gente envelhece, que o nosso ritmo diminui, que outras coisas aconteçam. Como, por exemplo, uma pessoa que é solteira, que faz crochê, mas aí casa, aí tem filho e o tempo diminui, né? Por isso que muitas vezes as pessoas deixam o artesanato e vão para o CLT, porque precisam da garantia do salário cair todo mês, porque precisam cuidar, precisam pagar contas ali que não tem como esperar. Eu consigo esperar uma semana para fazer mercado? Consigo. Principalmente porque eu me planejo para, se caso isso acontecer, eu não ter tudo dentro de casa ainda, não ter um estresse, ai, faltou isso, ai, não tem carne essa semana, ai, faltou absorvente, ai, faltou... Isso aí, eu não me permito. Isso aí eu não me permito de jeito nenhum. Todo mundo passa dificuldade, eu não sou diferente. Mas hoje em dia, eu faço compra de 6 meses, que é aquela compra de material de limpeza, aquela compra de descartável, por exemplo, de produto de beleza, de higiene, que eu consigo ficar ali tranquila 6 meses sem me preocupar em comprar. Aí tô cozinhando, meu gás acabou e cadê o dinheiro do gás? Isso eu não me permito ter, sabe? Eu me proíbo de passar por isso hoje em dia. Eu acho que eu já tô num ponto que eu não consigo mais só contar com a sorte. Que a gente conta com a sorte. Eu conto muito com a sorte. Deus me abençoe que não deixa nunca faltar. Mas eu não consigo contar com a sorte para outras coisas que eu considero o básico, tá? Imprevistos acontecem e é por isso que a gente tem que ter a nossa vida financeira organizada. Voltamos para o tempo. O tempo, ele é uma das coisas mais importantes, porque o tempo é que vai fazer a sua carreira. O tempo é que vai fazer você ser conhecida. O tempo é que vai fazer chegar convites. O tempo é que vai fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho, conhecerem você, a sua competência, a sua honestidade, a sua reputação, tá? Então, com o tempo é que você vai conseguir conhecer materiais, se conhecer, que é uma das coisas que eu bato muito aqui na tecla, a gente se conheça. Se você não gosta de fazer vestuário, não se force a fazer vestuário. Ah, mas chegou uma encomenda. Cobre o maior valor da encomenda para você. Se a pessoa quiser muito, ela vai pagar. E aí você faz feliz, sem estresse. Mas não se force a fazer, que é outra coisa que também é complicada, para você ter... Ah, porque eu preciso pagar minhas contas e eu preciso vender e tá aqui, meu dinheiro tá parado e eu preciso vender, então eu vou fazer queima de estoque, promoção, peça que é R$50, eu vou vender a 25, peça que eu entendo que muita gente passa por dificuldade. No início é super tranquilo você fazer isso, porque você está conhecendo o mercado, você está conhecendo o cliente, você está conhecendo o gosto dos clientes, quais as cores que mais faz, quais os modelos que mais faz. No início é tudo investimento. No início você não tem lucro. Para você realmente ter lucro, você tem que ter uma sorte muito grande de já sair vendendo no preço de mercado, na concorrência com as outras ali que já tem tempo a mais, tá? Porque quando você tá, quando o tempo passa, que as pessoas já conhecem o seu trabalho,
que você coloca o preço, você já tem clientes que não reclamam, que não pedem desconto, que só pergunta quanto é e quer fazer, você já tem a liberdade de recusar cliente, despedir cliente, de cobrar mais caro na encomenda, né? É um dos pontos que eu coloco muito aqui, porque do ano passado pra cá foi que eu comecei com encomenda. Eu tenho 3 anos de crochê. 3 anos, deixa eu ver. 4 anos de crochê. Vai fazer 5, é. Vai fazer 5 em agosto desse ano. Tenho 4 anos de crochê. E ano passado foi o ano, porque eu tive um ano interrompido, né? Que foi um ano com muitas coisas que aconteceram na minha vida. E um ano que eu tava me recuperando foi o ano das encomendas. E graças a Deus por elas, que me ajudaram muito. Com muita encomenda, minha pronta entrega, eu não consegui dar vazão de venda. Apesar que eu vendi bastante coisa no meio do ano passado, na Festa das Marocas, que é uma feira artesanal, né? Mas como a minha loja eu já não estava vendendo mais em casa, pronta entrega e tal, muita coisa foi ficando. E hoje eu faço o quê? Preço de pronta entrega é um preço, já tá pronto, tá aqui, é só entregar ao cliente. E preço de encomenda é um outro valor, porque eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer. E é uma outra demanda para mim. Então, assim, eu criei o meu preço. E eu sempre olhei o meu valor, o meu preço, como o meu crochê, quando eu comecei, realmente para trabalho. Porque eu precisava trabalhar, eu precisava ter uma renda e eu precisava tarará. Mas eu não comecei como uma renda principal, eu comecei como hobby para fazer a roupa das bonecas, das Barbies. Fui pra feira livre com uma renda extra, que começou com R$30, foi para 50, foi para 100, foi para 800, que foi o meu patamar de uma semana, foi R$800 de venda. E aí as coisas começaram a não dar tão certo, né? Mas Deus sabe de tudo. E já foi para outros caminhos. O que é que eu fazia quando eu comecei, tá? Que acho que é uma das coisas mais diferentes das outras pessoas. Tudo que eu recebia, eu tirava os custos e guardava o resto. Tirava os custos e guardava o resto. Quando eu tive que parar de trabalhar, porque minha sogra teve Covid, eu fiquei no hospital com ela. Depois Francisco ficou doente, não conseguiu ir pra feira comigo. Se internou, faleceu. Eu tinha quase 5 mil guardados. Então, eu tinha o hábito, sempre tive e continuo tendo, de economizar, de poupar, né? De guardar e de fazer renda extra. Então, sempre tinha um dinheiro de algum outro local. Não era minha renda principal o crochê, então eu me dava ao luxo de guardar o dinheiro, eu tirava todos os custos, comprava material, isso e aquilo, e guardava o restante. Quando eu me vi apertada, eu tava com a minha reserva ali, né? E consegui me manter. Graças a Deus eu tinha mais algumas dinheiros para receber e consegui me restabelecer, graças a Deus, né? E continuei investindo no crochê. O dinheiro que eu recebi, que foi de uma herança da minha mãe, eu paguei as contas que ficaram, né? E não foi pouca, gente. Eu paguei R$30 mil de conta. Tirando o que eu não contei, mas foi quase todo o dinheiro embora. E aí foi quando eu me mudei pra essa casa. Nessa aqui não, né? A outra. Eu me mudei pra lá e tive que comprar as coisas. Passei meses sem geladeira, né? Comprei várias coisas usadas e tal, pra poder ficar ali e investir com força. Comprei muita coisa e procurei outras formas de trabalhar com crochê. Recebi do YouTube e assim, né? A gente sempre vai conseguindo, com muito trabalho, que a gente consegue. E o que eu fiz foi investir. Investi, comprei material, fui fazendo as coisas que eu achava ali que ia vender e tudo mais. Vendia,
continuava da mesma forma, enquanto tinha o dinheiro ali rendendo. Como eu só trabalhei uma única vez CLT, que foi antes de eu vir para Belo Jardim, eu já tinha o costume de ter ali um valor para passar bastante tempo. E passei. E aí veio depois que já foi pós a pandemia, né? As leis de incentivo. Fui convidada para dar aula, gostei muito de dar aula, já fui pegando aquele caminho da oportunidade e fui botando aula de novo para fazer. Foi o que começou eu ter ali aquela renda, cada oficina mais ou menos em torno de R$1.500, R$2.000, né? Um mês sim, um mês não, mas já estava indo super bem. Temos um gato. E aí veio as leis de incentivo, então eu recebi um projeto. Meu primeiro projeto foi de R$3.000, 3.820, se eu não me engano, né? Que foi da Lei Paulo Gustavo. Realmente só foi ali para manter algumas contas, algumas coisas que eu tinha que fazer. E logo depois já que eu fiz esse, vamos pro próximo. E fui conhecer os projetos. E vi que Pernambuco ele tem um incentivo muito grande à cultura. Pernambuco é um estado que dá muito valor, é um dos poucos que eu já vi, a sua cultura, a sua história, a sua trajetória, as suas raízes. E tanto que este ano foi obrigatório a história de Pernambuco nas escolas estaduais. Eu lembro que no meu ensino médio eu não aprendi a história de Maceió, mas a minha mãe tinha um livro falando da história e eu li. Não sei muita coisa, mas sei algumas coisas. E aí, comecei, né, com os projetos, fui aprovada em foi R$30.000, mas, gente, entendam que o dinheiro não é meu, o dinheiro é do projeto. O dinheiro ele tem que ser prestado conta de todo centavo que render, todo centavo que sair da conta. Então, se eu não sou responsável financeiramente, se eu não tenho as minhas contas muito bem estipuladas, pessoal da empresa, dos projetos, eu vou me dar mal, porque leva penalidade, você não pode participar do próximo, você fica tanto tempo sem poder participar, e isso vai lhe atrapalhar em algum momento, e isso leva para a empresa. Então, voltando na questão do tempo, né? Eu fiz todo o meu portfólio, meu currículo, eu vi, já que eu botei um vídeo hoje, Carol respondeu dizendo que quer sim, né, o vídeo do currículo. Vou fazer, porque eu já estava atrás de fazer, então vou fazer falando. E essa questão de toda a minha trajetória, de todo o tempo, cada passinho que eu dei, cada vitória que eu tive, isso contou muito para eu ter esses projetos aprovados. Para eu chegar na prefeitura, numa secretaria, colocar um projeto de oficina e ter ele aprovado, apoiado, incentivado, tá? Tem tudo isso. Tempo, porque você tem que aprender, tá? Você tem que aprender as coisas aos poucos. Não adianta você querer meter os pés pelas mãos. Essa aqui é a terceira vez que eu tô tentando colocar a loja, para que ela ande com as próprias pernas. Janeiro foi um mês muito bom. Eu tive um faturamento muito bom para o mês de janeiro. E fevereiro tá mais ou menos, porém, tudo pode acontecer daqui pro final do mês, até porque carnaval, as pessoas vão gastar com carnaval. O ano só começa depois do carnaval. Então, glória a Deus que o meu janeiro foi muito bom. Ô, Millicent. Ô, mulher. Né? E fevereiro tá mais tranquilinho, mas eu tenho muitas coisas para fazer, muitos projetos para finalizar. Inclusive, não, entrou dinheiro mas na empresa, mas não foi da loja. E aí foram 3 tentativas para a loja hoje realmente dar certo. Anda com as próprias pernas? Ainda não. Eu ainda tenho que botar dinheiro, tá? Por pensar nisso, eu trabalho onde eu moro onde eu trabalho. Eu não tenho um ponto específico, tarará. Eu estou investindo aqui. Inclusive, essa semana veio uma pessoa que disse que estava procurando uma pessoa que fizesse crochê e só tinha encontrado uma num bairro mais longe e ficou super feliz porque é perto da casa dela.
Então, graças a Deus, a minha rua é abençoada, tem movimento, passa gente, né? Porque quando a rua é deserta, não dá certo. Queria muito comprar uma casa, tive a oportunidade de comprar, mas num bairro que não tem movimento, que não passa gente, que parece mais um condomínio fechado, o que ia mais me atrapalhar do que me ajudar, né? Que era a mesma coisa da outra casa onde eu morava, que era primeiro andar, então não tinha como eu botar uma placa, não tinha como eu colocar nada que me identificasse ali. E hoje eu tenho. Deixa eu ver o que era mais que eu ia dizer. Tá a tempo, né, que eu falei. Então, você tem que dar tempo ao tempo. Hoje eu tenho revendedora, hoje eu vendo no Instagram, no Facebook. Eu ainda não vendo na Shopee, gente. Eu tenho que me organizar para vender na Shopee. E eu fico dizendo isso e eu não vendo, porque outras coisas vão aparecendo e dando certo. E os projetos são um deles, né? Que tá dando muito certo e eu consigo me organizar. Então vamos lá para dica 4. Se organize financeiramente. Se você acha que tudo que entra é seu e você pode usar do jeito que quer, vai chegar um momento que você vai se enrolar, vai virar uma bola de neve igual cartão de crédito. E o meu café esfrio. Tomem água. Por que eu digo isso? Porque às vezes aonde você mora é igual aonde eu moro. Material aqui é muito caro, então eu compro fora. E quando eu compro fora com a Shopee, com moeda, com cupom, com não sei o que sai muito mais barato, tipo um barroco de 400 gramas eu pagar de 20 a 25 reais, aqui nem tem. Entre outros materiais, entre outras coisas, né? E aí às vezes você precisa comprar às vezes o seu estoque tá baixo, o meu mesmo tá. Eu tô aqui pensando porque eu tenho que fazer isso, vai ser mais de um dia para eu poder fazer as listas, tudo bonitinho. Eu queria fazer tudo no computador e imprimir, queria, mas eu vou gastar com a impressora, então eu vou fazer na mão mesmo e fazer o controle de estoque para fazer a minha lista de compras, para começar a fazer as compras, né? Porque tá faltando material. Meu estoque de amigurumi, se eu tiver 2 fechados é muito. Se eu tiver 2 amigurumi fechados é muito. E olha que eu tenho tudo que é linha, tudo que é cor de amigurumi, viu? Mas linha Charme também eu quase não tenho mais, que eu gosto muito de usar para vestuário. A linha Anne e a linha Camila eu tenho, mas a linha Anne já não é uma linha que eu estou utilizando tanto. Principalmente em vestuário, eu tenho a linha Camila, então não é tão necessário. Os barbantes, eu já estou com um estoque que eu estou precisando ter mais algumas cores, né? E deixa eu ver o que mais. Alguns materiais novos que eu quero investir também para comprar. E estoque normal de outras coisas. Olho de amigurumi, acessórios também, bolsa, acessório de bolsa, acessório de amigurumi. Algumas coisas assim que eu preciso, né? E já tá em falta e eu vou precisar. Pra oficina, pra curso, pra projeto mesmo. E aí vai chegar um momento que você vai precisar comprar e você comprar mais caro. E aí? Pra onde vai ser o lucro? Você faz um jogo de banheiro por 120 reais, um exemplo. Só que o barbante que você compra, o quilo é 30 reais. Mas você tem que comprar de fábrica. É o meu caso, eu preciso comprar de fábrica. Para eu comprar de fábrica, o barbante ponta firme, é no mínimo 10. Mas para sair para mim a 22 reais, que é o valor que eu pago, com frete já, o fardo de 32 quilos, eu preciso comprar 32 quilos. Porque quando eu compro menos, o valor do barbante aumenta. E aí, para eu fazer isso, eu preciso estar com o valor ali em X. Eu preciso de 500 reais, 700 reais para comprar de fábrica. Eu não tenho, porque todo o dinheiro que eu vendi as peças, eu usei, eu gastei, eu luxei e não guardei para comprar o material. Então, eu vou ter que ir lá no centro, onde eu gasto 10 reais de moto para ir, mais 30 reais num cone de 600 gramas. Essa é mais ou menos a realidade aqui. Eles até diminuíram em janeiro, mas eu não sei se vai continuar, né? E aí eu gasto 40 reais, aonde eu vou ter que tirar lá da encomenda do jogo de banheiro, que é 120.
e ficar com 80. Quer dizer, onde é que foi seu lucro? Né? Por falta de organização, que é o que o pessoal muito fala da finança, que vai da diferença de você ter uma reserva e aquele que não tem. Sua geladeira quebrou, você precisa consertar, você com a reserva, você tira ali o dinheiro, tipo 600, 200 reais para consertar a geladeira, botar o gás, mas aí se você vai passar no cartão, aqui eu não sei nos outros lugares, mas aqui passou no cartão de crédito tem acréscimo, e aí você vai passar 250, sabe? Porque você não vai ter como pagar, por exemplo, os 200 de uma vez, aí você parcela e tarará. A diferença é para quem tem a reserva, para quem não tem, acaba pesando. A diferença é para quem não se planeja financeiramente, não vê o crochê como sua empresa e quer viver do crochê, é muito mais diferente de quem não se planeja, não vê o crochê como renda, não vê o crochê como empresa e vai vivendo a vida louca. Dá trabalho, é burocrático, dá dor de cabeça, você se estressa, mas se você quer viver do crochê, é um caminho que você vai ter que trilhar, é um caminho que você vai passar. Ano passado foi o meu primeiro ano separando o que é empresa e o que é pessoal. Deu certo? Às vezes sim, às vezes não. Não vou mentir porque é a verdade, gente. No início é um sofrimento, é um parto essa separação, porque é como se eu tivesse que prestar conta pra mim. Então, como eu faço hoje os projetos, eu tento fazer o mesmo processo dos projetos com a minha empresa. Então, se eu estou tirando dinheiro, eu tenho que prestar conta para onde foi. Eu tenho que saber exatamente para onde foi aquele dinheiro. E se o meu custo de vida é R$2.000, então eu vou me pagar eu tenho que viver com aqueles R$2.000. Ah, mas esse mês eu me apertei e aí eu vou precisar tirar dinheiro da empresa. Não. Se não existisse o dinheiro da empresa, você faria o quê? Ah, eu ia ter que usar o cartão. Ah, eu tinha que usar minha reserva. Ah, eu teria que pedir emprestado. Então é o que eu faço. E não mexo no dinheiro da empresa. Eu usei, não vou mentir, que eu já falei isso pra vocês, a minha reserva pessoal da empresa e basicamente tudo que eu tinha pra vir morar aqui. Já tive retorno, já é suficiente? Não. Mas parte da minha reserva, ela é pra eu ficar tranquila em períodos de projetos. Eu preciso de uma semana para escrever um projeto. Eu preciso de uma semana que eu não estou focada em vender, não estou focada em produzir, não estou focada em encomenda, então eu preciso fazer os projetos. Se eu não me engano, em janeiro, mesmo com faturamento muito bom e tudo mais, eu consegui, porque eu já tinha algumas coisas adiantadas, eu consegui fazer 4 projetos meus e mais 8 projetos de outras pessoas em janeiro. Cada projeto é uma oportunidade, né? Que pode ser que sim, pode ser que não. E aí temos editais abertos novamente, PNAB do Estado. O daqui de Belo Jardim ainda não abriu, né? Então tem o do Estado que está aberto. E tem um outro que eu sempre faço, que foi os meus projetos maiores, né? Com o tempo a gente ganha experiência, com experiência a gente consegue mais. Meu primeiro projeto foi 3.820, meu segundo projeto aprovado foi de 30 mil, apesar que eu recebi bolsa de estudo, recebi premiação também no ano passado, né? E foi o que me manteve, foi o que minha renda maior realmente foi essa. Não deixei de fazer encomenda, não deixei de vender, não deixei de participar de feira, de evento, que é um outro ponto, tá? Você não pode deixar algo parado, uma renda parada, porque a outra está dando lucro. Se eu estou trabalhando bem com projetos, eu não deixo de fazer encomenda, não deixo de produzir pronta entrega, eu não deixo de fazer vídeo no canal, eu não deixo as outras coisas de lado, porque eu estou focada, estou recebendo maior quantidade aqui. Se hoje eu estou com 300 encomendas, mas eu paro e faço pronta entrega. Eu paro e vou fazer meus projetos do mesmo jeito, tá?
Outra coisa também que eu quero dizer é assim, meu primeiro projeto foi 3.820, o segundo foi de 30 mil e o terceiro, assim que ele for aprovado tudo certinho, cair na conta, eu digo a vocês, que eu só gosto de compartilhar quando já tá certo. Mas foi um valor jamais, gente, porque você, com o tempo, você ganha credibilidade, você ganha responsabilidade. Esse ano é um ano que vai ser um ano muito mais diferente. Se ano passado eu sofri para dividir as contas da empresa e tudo mais, esse ano vai ser maior, porque eu vou ter que declarar imposto de renda, eu vou ter que organizar minhas notas fiscais, eu posso ter problema no meu mês, sim. Não porque o problema é o mês, gente, mas porque eu cresci muito rápido depois do MEI, né? O meu primeiro ano do MEI eu tive um faturamento bom, o segundo muito maior e o terceiro talvez eu tenha que me segurar para não ultrapassar o valor, também tem isso, né? Então, coisas que a gente vai aprendendo, coisas que a gente vai sofrendo, aí paga contador, os custos aumentam, mas se você ganhar mais, você paga mais. É natural, né? É bem natural isso. Porque se eu mudei de casa para ir como investimento, que eu pago maior, o aluguel mais caro, a internet tá mais cara, hoje eu pago energia e água que antes eu não pagava, mas também eu tô recebendo mais. Então, uma mão lava a outra, uma coisa compensa a outra, né? E a última coisa que eu vou dizer, referente a dar certo no crochê, é ter resiliência. Não desista, uma hora dá certo. Eu tô aqui, ó, com o meu canal desde 2011. Já tivemos altos e baixos, já fui monetizada 3 vezes, porque eu parava o canal, voltava de novo, parava o canal, voltava de novo. E já recebi várias vezes do YouTube sem problema nenhum. Aprendi várias coisas diferentes também. Tô aprendendo a fazer live. Então assim, as coisas vão aos poucos, no nosso ritmo. E resiliência. Resiliência. Muita gente do nada estoura, vai lá, cresce, tarana, e outras pessoas não, mas aí segue outros caminhos. E tudo bem, tudo certo, não tem problema nenhum, né? Como eu sempre digo, o meu canal, ele não tem um foco exclusivamente de ganho, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de compartilhar, de ensinar, de incentivar as pessoas. Então, se você gosta, se você quer crescer, você quer aprender, você quer se inspirar em coisas que dão certo realmente, porque eu vejo que muita gente tapa o sol com a peneira e diz que faz isso e aquilo outro, e não é sempre aquilo ali que acontece, né? Depois a gente descobre. Ou, no outro caso, se mata de trabalhar, trabalha demais. Eu digo que eu trabalho loucamente, porque às vezes tem semana que eu não tiro folga, mas tem coisas que às vezes eu não abro mão, como a hora que eu acordo. Eu acordo 7 horas da manhã, voltei a dormir, levantei 8. O que eu como, o que eu peço comida, de ter uma pessoa aqui fazendo a faxina na minha casa, tal, não sei o que, né? Então, assim, tem coisas que hoje eu já me permito e para eu poder trabalhar com mais qualidade. Mas tá estressada, ficar doente, pressão subir e isso e aquilo, não dá. Eu me estresso com o povo. Com o meu trabalho mesmo em si, não é muito de me estressar não, sabe? Às vezes eu me estresso com o povo com besteira, ainda mais. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é não me estressar, porque estressar a gente fica doente e não dá certo. E eu trabalho com uma coisa que eu gosto muito, eu adoro escrever os projetos também, mas eu gosto mais de escrever os meus do que os dos outros, porque depois os outros não tem como fazer e acham que o dinheiro é deles, aí dá uns trabalhinhos, é com isso que eu me estresso com as pessoas que eu falo, é referente a isso. Eles acham que o dinheiro é deles para fazer o que quer e não é assim que funciona, né? E depois as coisas dão errado e acha que a pessoa fez algo. Então, lavo minhas mãos. E é isso, gente. Procura o seu nicho. Uma das coisas que eu falei na live, não falei aqui ainda, tá? O nicho não precisa ser uma única coisa, só tapete, só panos de prato. Pode ser um nicho um pouco maior, como moda casa, que você faz, trabalhar com barbante, com tapetes, jogo de banheiro, suplá, mesa posta, tá dentro também do moda casa, com linha de polipropileno nos panos de prato, né?
com fio de malha em decoração. Você pode fazer cachepô, você pode fazer porta-plantas, e, né? Tem a variedade do crochê é muito grande. Se você vai para o nicho infantil, tem um tricotinho, tem um amigurumi, tem as fraldas, tem roupa, né? E decoração também, tem muita coisa. Então você não precisa ficar num único nicho. Ou você pode trabalhar com a sazonalidade. O que é a sazonalidade? É com as datas comerciais, com o tempo. É verão, vou fazer moda praia. É inverno, vou fazer tapete, vou fazer pano de prato, porque é uma coisa que não, a gente usa muito e não enxuga, né, com frequência. Vou fazer fraldinha, vou fazer coisas com lã, né, tipo touca, cachecol, tarará. Você pode fazer, é início de ano, vou fazer carnaval, São João, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças, volta às aulas, nananana. Você pode fazer dessa forma também, tá? Você pode fazer loja, você pode vender na feira, você pode vender na rua, você pode vender online, você pode captar clientes, né? Que também tem isso. Fazer crochê é muito bom. Vender é um pouquinho complicado. Ter uma cartela de clientes ali é um pouquinho complicado. Você tem que ter estratégia. Com o tempo é outra coisa. Um tapete que você vende a R$20, você pode vender o mesmo tapete depois de 1, 2 anos a R$30, R$35. Porque os custos, tudo aumenta, gente. Então, a gente tem que aumentar, né? A gente é craque em tirar os custos e vender, continuar vendendo tapete a R$20, mas a gente tem que pensar de forma, né, como grandes empresas, por exemplo, que pegam o produto, diminui o produto, mantém o preço. O biscoito é R$2, continua R$2, mas ele era 200 gramas, agora é 180 gramas, depois ele é 150 gramas, depois ele é 100 gramas. Já perceberam isso? Pois é. Então, a gente pode manter o preço, diminuir o custo do material, diminuir o tamanho do produto, entre outras coisas. Ou você pode, né, como é que fala? Você pode ir aprimorando o seu preço ali de acordo com o tempo, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a qualidade, que é como eu falo. Vestuário é um valor maior, mais agregado, porque não é só material, é conhecimento, tá? Então, quando é conhecimento, ele tem sim um valor maior. Mas crochê são 5 pontos básicos, todo mundo pode fazer, sim. Mas vestuário nem todo mundo consegue fazer, nem todo material é igual para fazer. Às vezes tem material que você tem que aprender a lidar com ele para poder fazer, como este top daqui do carnaval que eu fiz. A cliente pediu, a cliente pediu para fazer com o material dela, por isso que eu não gosto de fazer com o material de cliente. Eu expliquei que é um material complicado, é um material caro, é um material que não era próprio para esse, porque aqui é Encanto. Mas para ficar delicado como ela queria, tinha que ser linha de polipropileno, por ser mais fina, ou no mínimo a slim. Teimou comigo, eu fiz. Pagou. Tá aqui para eu postar para vender. Porque vestiu, tivemos 2 provas, ela estava tudo certo, tinha gostado, tarará, e aí depois não gostou. Por quê? Porque fica grosseiro, tá? Fica grosseiro. Então, quem faz roupa, por exemplo, faço vestuário com barbante. O barbante tem que ter uma qualidade muito boa. O barbante, barbante 4. Essa minha saída de praia aqui é barbante 4. Mas nem eu gostei, porque o barbante que eu comprei, que eu tava muito afoita para fazer a saída de banho, não é na qualidade do barbante que eu uso. Não tem uma cor tão bonita quanto os barbantes que eu uso. Você coisou na cor. Não, porque geralmente as peças que eu faço muito nas cores que eu gosto, porque geralmente são pra mim. E aí depois eu crio
a coleção, né? Quando tem interesse e tudo mais, eu crio com outras cores. Tanto que a saída de praia, eu pretendo fazer em outras cores. Mas aí, aqui é fio 4. Eu vou fazer fio 6 com barbante ponta firme. Porque o barbante ponta firme, ele é leve, ele é mais torcido, ele é bem torcido. E ele dá um caimento bonito. Eu tenho como é que eu falo? Eu tenho uma blusa com um barbante 6 que ficou perfeita, mas pela qualidade do barbante. Então, esse conhecimento, ele dá a diferença na hora de você produzir uma peça. E conhecimento a gente só consegue com o tempo. Aprende, errando, consertando, desfazendo e aprendendo. E aí, essa peça daqui, apesar de ter ficado muito bonita, realmente ela está muito bonita, né? Não era a peça que a pessoa queria, porque realmente não era com o material correto. Não quis pagar a mais para fazer com o material correto. E agora estamos aqui, né? Eu mesma não me importo, não tenho problema nenhum. Fiz meu trabalho, recebi, o meu trabalho foi feito. Agora, né, fazer o que? O dela ficou assim. Gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ficar longo também, mas é porque eu fiz um resuminho do Dar Certo no Crochê. Tenham paciência, tenham resiliência, invistam, estudem, se informem, tá? Porque senão não vai dar certo realmente, ó. Super beijo, até o próximo vídeo.